Olá pessoal, tudo bom? Professor Boing de novo, né? Vamos para a nossa segunda aula de noção de funções, mas antes eu tenho aqueles recadinhos de sempre para vocês, né? Realizar as atividades do Classroom, caso tenha dúvida entre em contato com o seu professor e para mais materiais aí, entre em contato com a escola para ver a disponibilidade dos materiais, ok? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco de domínio contra domínio e imagem, que na verdade são os nomes que a gente utiliza para aqueles nomes que eu usei na aula anterior, conjunto de partida, conjunto de chegada, ok? A gente vai ver isso com mais calma, beleza? Então, lá, uma definição um pouquinho melhor para a função, né? Dados dois conjuntos A e B quaisquer, não vazios, uma função de A em B associa cada elemento de A a um único elemento de B. Aquele exercício da aula passada que a gente viu, né? Do conjunto de partida tem que sair uma única flecha de cada elemento, né? Você deve lembrar disso. O que é o domínio, né? Vamos tentar entender o que é o domínio. O domínio da função é aquele conjunto de partida, da onde as flechas saem. Aquele lá é o nosso conjunto de domínio, ok? Ali é onde vão estar todos os x da minha função, todos os valores que x pode assumir da minha função, beleza? De forma geral é isso aí. Olha essa situação, né? Inclusive é o mesmo exemplo que a gente viu na aula anterior, né? Que é o preço do livro didático numa livraria é de R$70, e aí a gente tem a nossa tabelinha, né? Veja, a tabelinha completa, que inclusive foi como exercício para vocês na aula anterior, tá lá, né? Um livro R$70, dois livros R$140, três livros R$210 e assim por diante, né? Até o valor de X. E aí a gente vai considerar o seguinte, né? Considere que nessa livraria só tenha 5 unidades desse livro para ser vendido. Ou seja, se eu chego nessa livraria lá agora, eu posso comprar no máximo 5 livros, né? Eu posso comprar 1, 2, 3, 4 ou 5, beleza? Nesse caso, nós temos então que o domínio da minha função é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, ok? Beleza? E como é que fica isso em diagrama? Então, eu tenho apenas 5 situações aqui, 5 elementos da minha grandeza, que é a quantidade de livros, né? Posso comprar um livro, 2, 3, 4, 5 e as suas correspondências, beleza? Observe o seguinte, que cada elemento aqui tem um único correspondente lá no conjunto B, né? Esses são os elementos do meu domínio e essa relação é uma função. E agora eu tenho um exercício para vocês, né? Verifique qual elemento deve fazer parte do domínio, ou seja, qual é o elemento do conjunto de partida, ok? Que vai levar ao elemento 15 no outro conjunto, no conjunto de chegada, ok? Então, a gente não vai mais falar conjunto de partida. A partir de agora, vamos falar domínio, tá? E aquele conjunto de chegada, a gente vai mudar o nominho dele também, tá? Está escrito como uma observação para você o que é, né, o domínio da função. Tenta fazer esse lá e eu já volto com a correção, beleza?
Então, pessoal, vamos aqui fazer a correção desse primeiro exercício. Se eu quero, então, descobrir qual é, né, o valor de x para que esse valor todo dê 15, olha o que eu vou fazer. Fizemos, inclusive, na aula passada um bem parecido, né? Eu vou trocar o y por 15. Eu quero descobrir qual é o valor de x, ou seja, o valor do domínio, né, que resulte no 15. Então, eu quero que y seja 15. Trocando o y por 15, igual a nossa função. Esse 5 positivo vem para o outro lado negativo. 15 menos 5, 10. O 2 multiplicando divide o 10. 10 divididos por 2 fica 5 igual a x, ou x igual a 5. Beleza? Simplesinho esse, né? E aí nós vamos falar um pouco do contradomínio. O que é o contradomínio? Bom, se aquele conjunto de partida é chamado de domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, ok? Basicamente é isso. Olha o exemplo. Aqui eu tenho, né, a minha função representada por diagrama, do menos 3 para o menos 5, do 0 para o 0, do 1 para o 2, né? Qual é o meu contradomínio? Meu contradomínio é o conjunto onde estão chegando as flechas, tá? Então, o meu conjunto B é o contradomínio dessa função, tá? Bem simples também. Aqui o conjunto A é o domínio, o conjunto B, o contradomínio. E também temos a imagem, né? Bom, vou voltar ao slide anterior só para que você perceba o seguinte. Nesse conjunto que é o contradomínio, a gente percebe que alguns elementos têm correspondência com alguém aqui do domínio. Estão relacionados com alguém do domínio. Mas alguns não. Beleza? Com essa observação eu consigo falar para você da imagem. O que é a imagem? A imagem é um subconjunto do contradomínio, onde esse subconjunto só estão os elementos que têm correspondência com alguém lá do domínio. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. O mesmo diagrama, inclusive, você pode perceber, então, esse é o meu domínio, esse é o meu contradomínio, e aí no contradomínio você pode perceber que alguns elementos estão relacionados com alguém aqui do domínio, alguns não. Quem são os elementos que estão relacionados aqui? É o menos 5 está relacionado aqui com o menos 3, o 0 é o correspondente do 0 e o 2 é o correspondente do 1. Então, esses três elementos são os únicos que têm correspondência com alguém aqui do domínio. Então, nesse caso, o meu conjunto imagem é formado por esses elementos que estão recebendo flecha. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Então, veja esse exercício aqui, o exercício 2. Dada a função f de a em b, definida por f de x igual a 2x menos 1, o meu conjunto A, que é o conjunto de partida, que a partir de agora chamaremos de domínio, então aqui é o domínio da minha função. E o conjunto B, né, vai uma função de A para B, o B é o meu contradomínio, como a gente acabou de ver, ok? Qual é o conjunto domínio dessa função? Qual é o conjunto contradomínio e qual é a imagem, ok? Uns minutinhos para que vocês façam um problema e eu já volto com a correção.
Então, pessoal, vamos aqui voltar ao nosso exercício, vamos fazer a correção dele, né? Veja, se eu quero o conjunto domínio, o que é o conjunto domínio? É aquele conjunto de onde saem as flechas, né? De onde saem as flechas é o conjunto A. Por quê? Porque aqui está indicado, é uma função de A em B, tá? Então, meu domínio sempre é esse daqui é o contradomínio. Quem é o domínio, então? A. Vamos ver aqui? Conjunto domínio é o mesmo conjunto A do exercício, ok? Fácil, né? Conjunto contradomínio. Bom, a gente já viu também que o contradomínio é esse conjunto que está aqui, o B, né? O conjunto B, que é todo ele, é o conjunto contradomínio. Tá aí. Lembrando, então, o exercício anterior, né, que o exercício 1, esses cálculos a gente fez lá no exercício 1, né? F de 1 é igual a 1, F de 0 é igual a menos 1, F de menos 2 é igual a menos 5. Né? É para a gente poder responder o item C do exercício 2. Então, veja, com essas ligações aqui, né, o 1 vai levar para o 1, então do 1 foi para o 1, do 0 foi para o menos 1, do 0 para o menos 1, do menos 2 para o menos 5, do menos 2 para o menos 5. E a pergunta era, qual é a imagem dessa função, né? E a imagem, como a gente já viu, são os elementos que estão recebendo flechas, ou seja, são os resultados das contas que eu fiz lá, né, no exercício número 1. Beleza? Fácil, né? Mais um exercício, exercício número 3. Determine a imagem do problema da situação 1, né? O preço de um livro didático em uma livraria de R$70. Observando a tabela, poderemos ver o valor a ser pago, ou melhor, a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprados, ok? Eu quero que você me diga qual é a imagem, então, daquele problema. Ou seja, no conjunto contradomínio, quais são os elementos que estão sendo relacionados com alguém do domínio, tá? A observação é, considere que há apenas 5 livros disponíveis para a venda. Eu já volto com a correção.
Então, pessoal, conseguiram? Também é um exercício bem tranquilo, né? Já vimos aí a tabela nessa mesma aula, né? Tá aí a tabela para vocês novamente. E você pode perceber que o meu conjunto de chegada, o meu contradomínio, é o conjunto formado pelos elementos que representam o valor que eu devo pagar pela quantidade de livros que compro, né? Então, aqui estaria o meu contradomínio. Só que do 1 vai levar para o 70, do 2 leva para o 140, do 3 para o 210, do 4 para o 280 e o 5 para o 350. Ou seja, todos esses elementos que estão aqui, eles estão relacionados com alguém daqui, ok? Então, todos eles é a imagem, né? Formam a imagem do meu conjunto, né? Da minha função f, beleza? Então, tá aí a solução para vocês. Exercício número 4. Dada a função f de R em R, veja que agora mudaram aqui as letrinhas. Agora é um R mais, né, duplo, né? Esse R aqui representa o conjunto de todos os números que você conhece, o conjunto dos números reais. Então, o domínio dessa função pode ser qualquer número que você imaginar. E vai ter como um resultado, né, vai ter um correspondente, o número que você escolheu vai ter um correspondente dentro do conjunto dos reais também, tá? A função é essa, né? F de x igual a menos 2x menos 1. Qual é o elemento do domínio? Tal que sua imagem é igual a 7. Bem parecido com o que a gente fez agora há pouco. Se eu quero que a imagem seja 7, o que é a imagem? Imagem é o elemento dentro do contradomínio. Dentro do contradomínio, nós temos os valores de y, os valores da função, ok? No contradomínio eu tenho y. Mas a gente também falou que y e f de x é a mesma coisa. Então, esse f de x vai ser substituído por 7, ok? Faça as contas e eu já volto com o resultado.
Então, conseguiram? Vamos tomar aqui a resolução, a solução desse problema, né? Como eu falei para vocês, a imagem sendo 7, vamos trocar o y ou o f de x, como a gente já viu, o y ou o f de x é a mesma coisa, troca isso daqui por 7. Aí eu tenho a função, né? F de x igual a menos 2x menos 1. Trocando o f de x por 7, por que eu troquei o f de x por 7 e não o x? Porque está dizendo aqui que eu quero um elemento cuja imagem é igual a 7. E a imagem tem que ser o y, ok? Ele te deu o valor da imagem é o y. Então eu troco o y por 7. Ah, mas não é y, é f de x. É a mesma coisa, tá? F de x e y dá no mesmo. Beleza? Para resolver isso, esse menos 1 está negativo, para cá vem positivo, 7 mais 1, 8. Usando o princípio multiplicativo, divide tudo por menos 2. Ou podemos trazer esse negativo positivo para cá e o 8 negativo para lá. E agora sim, o princípio multiplicativo, né, divide tudo por 2. Vai ficar, então, menos 8 sobre 2. E 8 divididos por 2, 4. Né? Então, x vale menos 4. O que significa isso? Que se eu substituir aqui o x por menos 4, o resultado vai ser 7. Né? Porque é o valor que ele pediu. Vamos testar aqui rapidinho? Se eu trocar aqui por menos 4, vai ficar menos 2 multiplicado por menos 4. Menos 2 multiplicado por menos 4 dá 8 positivo. Menos esse 1 vai dar o 7 que ele pediu. Né? Então, você tem como fazer a prova real do resultado que você encontrou. Né? Eu encontrei x igual a menos 4, troco o x por menos 4 e vejo se dá 7. Beleza? Fácil, né? E agora vamos para o exercício número 5. Né? Também eu tenho uma função de R em R, ou seja, uma função definida dos números reais para os números reais, cuja lei de formação é y igual a x ao quadrado menos 3, e ele quer saber quais são os elementos do domínio para os quais a imagem seja igual a menos, ou melhor, seja igual a 1, né? E de novo, né? Aqui perceba que eu já não usei o f de x, estou usando o y mesmo, porque como eu já disse, tanto faz usar f de x ou y, e eu quero que a imagem seja 1. Se a imagem tem que ser 1, eu vou trocar o y ou o x por 1? O y. Então, você troca o y aqui por 1, né? E aí você vai ter uma outra equaçãozinha para resolver. Já volto com a solução.
E aí, conseguiram? Creio que sim, né? Porque não chega a ser tão difícil. Como está escrito aqui, se a imagem é 1, vamos trocar o y por 1. Trocando o y por 1 na minha função, y igual a x² menos 3, terei 1 igual a x² menos 3. Ou seja, troquei o y por 1. Beleza? Fácil, né? Essa parte de substituir sempre é fácil. Agora, nós vamos pegar aqui o menos 3, né? O 3 está negativo, então, por outro lado, ele vai ficar positivo. Só que aqui a gente já fez, né, um passo além daquilo que, né, a gente está falando. Então, em vez do 3 vir positivo para cá, o que aconteceu? Vai ficar aqui 1 mais 3, que já deixei do lado de lá, para ficar mais fácil, né? Ficou no segundo membro aí. Tá? Então, ficou x² igual a 1 mais 3, e 1 mais 3, como a gente sabe, é 4. Ou seja, x² igual a 4. E aí você pode pensar, bom, qual número que elevado ao quadrado vai dar 4? Temos dois números que elevado ao quadrado dá 4. Basta fazer a raiz quadrada dele, né, com mais ou menos aqui. Então, eu tenho mais ou menos 2, mais 2 menos 2. Pensa lá um pouquinho, quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. O menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, pela regra de sinal, também vai dar 4 positivo. Então, tanto 2 quanto menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu tenho duas soluções para esse problema. O x', que é igual a 2, e o x duas linhas, que é igual a menos 2. Beleza? Então, para resolver aqui, para responder a minha questão, né, quais são os elementos do domínio? Os elementos do domínio são mais 2, menos 2. Se você pegar esses dois valores, substituir aqui na minha função, com certeza o resultado vai ser 1. Troca aqui por 2, 2 ao quadrado é 4, menos 3, 1. Troca aqui por menos 2 ao quadrado também é 4, menos 3 dá 1. Ok? Então, tanto faz mais 2 ou menos 2, vai dar 1. Conclusão, são dois elementos com o domínio, né, do domínio com imagens iguais a 1, são eles aí x igual a 2 e x igual a menos 2. Né? Aqui nós temos praticamente a mesma coisa no exercício 6, né? Só mudei a função, né? Mudei a função para que você tente novamente, né, resolver esse problema de encontrar quais são os elementos do domínio cuja imagem é 1. Ou seja, se eu devo trocar aqui o y por 1, quais são os x que vai me resultar aqui igual a 1. Beleza? Já volto então com o resultado.
Voltando então com o nosso exercício, né? Dada a função f de RR, cuja lei de formação é y igual a x² menos 8, vamos descobrir então quais são os elementos do domínio, ou seja, quais são os valores de x, para que eu tenha y igual a 1, ok? Vamos fazer esse no quadro, tá? Aqui no quadro a gente resolve mais tranquilamente. Veja, a minha função é y igual a x² menos 8. Como eu quero que a minha imagem seja igual a 1, isso significa que o y tem que ser igual a 1. Né? Então, eu venho e substituo o meu y aqui por 1. Substituindo o y por 1, eu tenho 1 igual a x² menos 8. Né? Troquei o meu y vale 1, então troquei ele por 1. Bom, pelo princípio aditivo, a gente pode pegar esse menos 8, vir para cá, mais 8. Está negativo. Por outro lado, positivo, né? Igual a x². E 1 mais 8 dá 9. 9 igual a x². Né? Escrever 9 igual a x² é o mesmo que escrever x² igual a 9. Né? Só trocar a posição deles aqui, nós não temos problema nenhum com isso. Né? E a pergunta agora é, quais números que elevado ao quadrado vai dar 9? Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 9? Nós temos dois números novamente, né? Vou chamar aqui de x1, o primeiro deles que vai ser 3, e o x2, né? Que vai ser o oposto dele, menos 3. Qualquer um dos dois que elevado ao quadrado dá 9. De outra forma, você pode pensar assim, né? Bom, x² igual a 9, basta extrair a raiz quadrada, eu vou ter então que x é igual mais ou menos raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 mais ou menos 3. Né? Então, você pode pensar em qual número elevado ao quadrado vai dar 9, ou então você pode extrair a raiz quadrada e vai chegar nos mesmos resultados, ok? Beleza? Dessa forma, nós voltando para o material, para o slide, né, você vai perceber que os resultados são mais ou menos 3. Significa, então, que se você pegar o mais 3 ou o menos 3, substituir no x, vai dar 1 como resultado final. Beleza? Bom, na aula de hoje, então, finalizando a aula de hoje, vimos o que é o conjunto domínio, o conjunto contradomínio, o conjunto imagem de uma função. Beleza? Então, agora a gente não esqueça de vocês acessarem o material, o Classroom, né, marcar a sua presença. Isso é muito importante, né, para o aprendizado de vocês. E aí a gente se vê na próxima aula. Beleza?